Muito obrigado, faz favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde ao professor Avelange Nunes, a quem agradeço o convite para estar aqui a apresentar esta obra magnífica, sobre a qual escrevi e espero ter desenrascado a coisa. E intitulei esta apresentação Comentar Avelange Nunes. Comentar António Avelange Nunes é uma tarefa tão árdua quanto fascinante. Árdua e fascinante pela vastidão da sua obra e pelas constantes intra-remissões entre as partes que a compõem e entre estas e as realidades mutantes a que nunca perde um fio intenso de ligação. Árdua e fascinante pelas ligações teóricas que costuram as relações que estabelece com a experiência, com a prática do estar-se vivo. Árdua e fascinante pela vastidão temática que a compõe. Árdua e fascinante pelo permanente labor e rigor de conceptualização que pautam cada uma das propostas que, com exigência, deixa formuladas ao seu leitor. Tarefa árdua e fascinante, por fim, pela erudição com que não faz qualquer cedência nem facilidade a quem tem de sobre ela refletir, ela obra, entendendo-se aqui por erudição o profundo conhecimento dos trabalhos fundadores, dos clássicos da disciplina sobre a qual versa a matéria que aborda. Não há uma só página facilitista. Quem quiser compreender tem de fazer o esforço de procurar aprender. Este apelo, direi, esta injunção do mestre, assinala a sua presença na densidade de cada parágrafo, na precisão de cada referência e de cada citação, na extensão informativa, explicativa e fundamentadora de cada uma das numerosas notas de rodapé, no modo como, na melhor tradição do pensamento científico, o autor deixa explicada a trajetória de racionalidade com que formula os problemas, constrói as hipóteses e expõe as conclusões que extrai. É isso fazer ciência, é essa a tradição normativa da academia. Há em torno de António Avelange Nunes muita coisa escrita sobre um problema que o autor assume com tanta naturalidade quanto a sofisticação, qual seja a relação entre alinhamento político e objetivação analítica. Pensador comunista, Avelange Nunes faz o que todo analista académico e professor deveria fazer. Traz à explicitude a matriz do seu pensamento e trata de fundamentá-lo com argumentos, dados e referências que estimulam, mais do que simplesmente permitem, o debate de ideias. Não numa perspectiva metafísica de quem elucubra sobre vacuidades teoréticas, mas na dimensão terrena, imanente, dos problemas que constituem o seu assunto, a humanidade e o humano. O próprio do pensamento científico não é a sua asepsia de quirófano, mas sim a sua firme rejeição do preconceito. Esse seu trazer à explicitude de todo e qualquer pressuposto ou implícito. O resolver daquilo a que o linguista Oswald Ducrot, a páginas 12 da sua obra Dizer e Não Dizer, Princípios de Semântica Linguística, chamava o problema geral do implícito, o qual dizia ser, cito, o de saber como pode dizer-se alguma coisa sem, contudo, aceitar a responsabilidade de tê-lo dito, o que, por outras palavras, significa beneficiar ao mesmo tempo da eficácia da palavra e da inocência do silêncio. Fim de citação. Nada disto está na obra de Avelange Nunes. É trazido à explicitude. Falo de uma densidade académica que assenta sobre a erudição profunda de quem estudou e estuda a vida inteira e a integridade assumida de quem não se esconde por detrás dos muros da universidade para praticar a falsificação pseudocientífica dessas vozes marcianas que chegam às páginas dos livros que escrevem como se tivessem acabado de nascer e não fossem feitas como todos os somos. Destes mundos em que, como dizia Auguste Comte, em tão larga medida, os mortos governam os vivos. Quem procura nas páginas de António Avelange Nunes a elucubração do véu da ignorância, que constitui o artilúgio teórico mais frágil da teoria rawlsiana da justiça, por exemplo, quem procura nas obras de António Avelange Nunes o falso distanciamento em que se coloca essa academia do nem não nem sim, que é o estado do que é simultaneamente e não é, isto é, quem aqui procura a condição do nin, enganou-se na porta. Não há, de facto, na obra de Avelange Nunes qualquer vestígio do que Pierre Bourdieu, aludindo criticamente ao que chamava o senso comum douto, caracterizava como aquela modalidade que põe a ciência não ao serviço das pessoas, mas sim do poder, deixando-a seraficamente a fazer pleonasmo com o mundo, conforme a expressão de Mallarmé, recuperada pelo sociólogo francês na sua obra crítica, O Poder Simbólico. Pensamento comprometido, como todo o pensamento, aliás, a diferença está na honestidade com que ele assume e desenha diante do leitor esse mesmo pensamento.
E nesse campo não há transigência também na obra de Avelange Nunes, da qual destacaria nesta reflexão breve a propósito do capitalismo do crime sistémico uma outra característica, a sua radicalidade. Radicalidade, evocava Marx, ele próprio um dos grandes dissidentes radicais do seu tempo, não deve confundir-se com extremismo. Radicalidade é a viagem até à raiz das coisas. Radicalidade, enquanto dissidência deste nosso tempo, é a rejeição da superficialidade que nos envolve e que procura seduzir-nos como se o mundo intelectual e como se o mundo da vida fossem coisas simples e autoevidentes que 2 minutos de televisão ou um par de cliques no computador resolvessem a contento de todos. Controverso, o pensamento de António Avelange Nunes não foge à contenda com os lugares comuns, as banalidades de base, que, disfarçadas de filosofias profundas, não passam tantas vezes de axiomas e aforismos de bolso, de provérbios intelectuais que existem todos e cada um, para seu gosto e desgosto, à vontade de quem os enuncia, ao sabor dos momentos em que os enuncia. O polemos de António Avelange Nunes vai de fundo e por isso mesmo precisa de fundamento, de radicalidade, de ir ao princípio das coisas e ao caráter oculto das raízes que se encontram por baixo da terra, mesmo quando desenham os seus sulcos à superfície. Permita-se-me voltar a Marx neste ponto. Se as coisas fossem apenas o que parecem, não precisávamos de ciência para nada. E se Avelange Nunes é deste princípio marxiano uma das mais notáveis ilustrações intelectuais da nossa academia nas últimas décadas, ele não o faz a partir da dogmática, da teocracia intelectual, contra a qual se dirige, aliás, com frontalidade. Falo, sim, a partir da abertura crítica e autocrítica. Tomemos este exemplo a páginas 74 da presente obra, quando fala da experiência soviética, para criticar os seus críticos falsamente isentos e donos da última verdade sobre este assunto. Cito: não posso aceitar a sentença, entre aspas, definitiva, que os arautos da ideologia dominante pretendem impor ao, entre aspas, falhanço da experiência socialista, ao menos no plano dos direitos económicos, sociais e culturais. Fim de citação. É importante esta passagem aparentemente singela, porque, ao decompor o político, o geopolítico, o económico, o social e o cultural, remete o analista para o que deveria ser-lhe próprio, a análise. Ou seja, a segmentação do objeto que estuda, as complexidades da sua realidade, as suas contradições entre erro e acerto, e por fim o facto de, por o resultado não ser radioso como um sol pleno, não significar que se pode reduzir qualquer experiência humana a um breu noturno à medida das nossas conveniências, como faz o primarismo anticomunista, antissoviético e anti tudo aquilo que não seja ele mesmo, esse pequeno primarismo da razão anã, que sobe aos ombros do gigante ignorante para parecer grande. Muito se disse sobre António Avelange Nunes e a sua obra, já se disse inclusivamente que ambos, homem e obra, conhecem um prestígio e uma altura académica e científica apenas comparável com a ignorância intencional a que ambos são votados pelos sistemas atuais do reconhecimento público, que exigem aos seus pretendentes uma dose de cordura e de renúncia que de Avelange Nunes nem a ditadura, nem a PIDE, nem a censura conseguiram obter, quanto mais os amadores de Torquemada que ditam as leis da percepção na sociedade contemporânea. Mas é pena que o chamado grande público não possa conhecer a obra de um dos mais consagrados académicos portugueses do seu tempo. E não pode, não porque seu autor se exprima de modo ininteligível num academês que tanta vez para pouco mais serve do que para esconder a sua vacuidade e incompetência. Não é por isso, porque Avelange Nunes escreve com uma clareza e uma simplicidade que só estão ao acesso daqueles que já ultrapassaram o estado incipiente da sapiência para alcançarem o seu superior momento, o estado da sabedoria. Direi comparativamente que António Avelange Nunes é porventura um dos melhores, se não o melhor representante de uma corrente e de uma técnica analíticas e críticas que se realiza a partir das teses e das palavras confessionais daqueles que protagonizam os próprios objetos da sua crítica. Por outras palavras, é um dos mais penetrantes autores portugueses daquilo que o mundo conhece num dos seus mais influentes intelectuais críticos da atualidade, Noam Chomsky. Na obra de ambos se detecta o mesmo padrão em toda a sua eficácia, o de usar contra os seus autores e ideias as suas próprias confissões. Poderia usar a racionalidade com que nesta obra Avelange Nunes retoma o fio com que critica o caráter de pensamento mágico da mão invisível dos mercados, descrita por Adam Smith, um modelo da racionalidade própria do século XIX, mas manifestamente imprópria nos séculos XX e XXI, que, apesar disso, os arautos da estratégia reacionária e conservadora que conhecemos por neoliberalismo não só prossegue como intensifica, tornando-se estes mais papistas que aquele, o próprio Papa. Dou apenas um exemplo mais, retirado da presente obra,
aquele em que, a páginas 32, Avelange Nunes, para descrever a barbárie da chamada regulação do mercado por si mesmo ou pelo Estado regulador, seu avatar, recorre às palavras de Michel Rocard, o ex-primeiro-ministro francês do Partido Socialista, num texto que publicou no jornal Le Monde em 2003. Dizia Rocard: numa economia mundialmente aberta não há lugar para a regulação, nem limite para a violência da concorrência. Uma confissão particularmente embaraçosa, chama-lhe António Avelange Nunes, para qualquer leal gestor socialista ou social-democrata do capitalismo. O texto está repleto de ilustrações documentais valiosíssimas como esta. E é também precisamente por isso que o regime de verdade, usa-se esta noção de Foucault por conveniência de serviço, o regime de verdade que rege a nossa existência cotidiana precisa de o ocultar, a ele, Avelange Nunes. Quando o herege descreve analiticamente, demonstrativa e demonstradamente, as origens coloniais imperialistas da chamada e ungida construção europeia, a sua voz torna-se uma heresia que, não se podendo queimar, há que ocultar. Quando o herege escolhe, como nesta precisa obra que aqui temos em mãos, o capitalismo como crime sistémico e elabora a crítica da sistemática delitiva em que assenta a sua existência, a sua voz torna-se outra heresia a esconder. E permita-se-me passar a um detalhe do presente livro, o seu título, para demonstrar o que aqui se entende por radicalidade do seu autor. O livro podia muito bem intitular-se O Crime Sistémico do Capitalismo, o que significaria que o capitalismo é um sistema, uma lógica, que comete sistematicamente os seus crimes. Mas não é isso, parece-me, que Avelange Nunes quer dizer. Ao intitular a sua obra O Capitalismo do Crime Sistémico, o que esta formulação afirma é que o crime não é algo que o capitalismo cometa e que poderia não cometer, mas sim que o crime sistémico é o capitalismo ele próprio. O crime sistémico não é um complemento da ação do capitalismo, mas sim o seu próprio traço ontológico, a natureza mesma de que é feito e sem a qual não poderia ter existência. Adentrando-me um pouco na obra, são 9 os capítulos que António Avelange Nunes, sob aquele título aqui nos traz. É um livro de antologia que reúne textos diversos do autor, datados do período compreendido entre 2011 e 2022, abordando as temáticas distintas a partir da crise de 2008, que renovou a exposição do sistema de extorsão do capital e dos seus Estados como escândalo a céu aberto. Daqui partindo, estes textos propõem temáticas diversas, contendo vocações diferentes. Existem os textos de ambiência puramente académica, preparados para cursos de estudos avançados. Existem textos no mesmo registro, preparados para cerimónias académicas em que o autor foi distinguido pelos seus pares em várias partes do mundo, ou outros resultantes de convite para ministrar esta ou aquela lição em cursos universitários. Existem textos destinados a publicações eruditas de âmbito não estritamente académico, como a revista Vértice, por exemplo, e outros ainda com a publicação académica, mas destinados a intervenções públicas, em que o seu autor foi orador convidado. Percorremos através destes textos a contemporaneidade do mundo que habitamos e as suas causas e consequências, mas também o mundo que nos habita, desmontando os preconceitos, as omissões, a mentira pura, tantas vezes, com que é apresentada como triunfo explícito uma economia totalitária que tenta mal ocultar a sua vontade de supressão da política enquanto possibilidade alternativa de escolher e organizar a vida dos homens em nome paradoxal e precisamente da liberdade de escolha. A Europa e as suas falsificações, que Avelange Nunes dissecou muito antes de se tornarem perceptíveis à vista desarmada como hoje estão, as máscaras do sistema de exploração do capitalismo que Avelange Nunes fez cair uma por uma, muito antes de já nem as palavras com que o capital procura ocultar a sua violência conseguirem enganar quem muito não quiser ser enganado, a monstruosidade dos tempos da razão dormente que conduziu aos usos e abusos da Ucrânia e dos ucranianos, até ao último deles, lembremos-nos, e que emergiu com tão violenta explicitude como uma fratura tectónica por sobre a tentadamente escondida desarrumação das placas do planeta, a que o capitalismo industrial e financeiro recorreu e recorre para se salvar, seja a que custo for, whatever it takes, a patologia civilizacional regressiva a que o capitalismo tem condenado o mundo, no texto a propósito das pandemias contemporâneas, a menor das quais não é certamente a enfermidade senil e despodurada das violências do capital para onde quer que este aponte na geografia do planeta. Mas é também notória na obra a clarificação do posicionamento do seu autor relativamente aos grandes pressupostos epistémicos sobre os quais assenta a sua produção académica e científica, de que se destaca o que designa por otimismo teórico e que explica com uma síntese tão simples quanto notável a páginas 189 na abertura de uma conferência que realizou em 2021. Cito: "Não sou crente do cientismo. Não acredito que a ciência por si só possa resolver todos os problemas que se colocam à humanidade.
mas também não sou um determinista. A minha visão antropológica otimista leva-me a admitir que os homens podem ajudar a fazer a sua própria história. E a minha formação marxista diz-me que a transformação do mundo tem acontecido ao longo da história através da luta de classes, que é o verdadeiro motor da história. E diz-me que as sociedades humanas têm as suas leis de movimento e que o tempo da história não se confunde com o tempo da vida biológica de cada um de nós. Fim de citação, e bem preciosa é esta. Assim, por palavras destas, tão mais profundas porque mais simples e acessíveis, faz ciência e academia António Orlãs Nunes, cuja vida decidiu pôr ao serviço de todos nós. Partindo do pressuposto do universal multiverso, daquilo a que costumamos chamar universidade, com toda a carga ético-epistémica e histórico-política que este termo e esta entidade encerram. Faz, em suma, o que se espera de um livre pensador, António Orlãs Nunes. A produção de um pensamento emancipatório e libertador. Isso lhe devemos e isso lhe agradecemos, não só pela forma corrente do agradecimento, mas pela dimensão sua superlativa da gratidão. Obrigado, António Orlãs Nunes.